Você já pensou em se transformar em mulher, André? A pergunta praticamente tirou André Raimundo da inconsciência. Ele ouviu aquela voz vinda de longe, do meio do nada. Aos poucos tentou acordar, perceber melhor o que estava acontecendo. Sentia-se paralisado do pescoço para baixo, mas aos poucos pôde verificar que estava em uma cama. Viu também o rosto do homem que lhe falava. Está acordado, sabe quem eu sou? Perguntou o homem. André não sabia o nome do homem, mas tinha a impressão que o conhecia de vista. Sim, era um dos médicos do hospital local. Por isso se sentiu mais calmo. Então respondeu e perguntou: sei que o senhor é médico, mas o que aconteceu comigo? Eu sou o doutor Silva, disse o homem, e vou lhe contar o que aconteceu. Por favor, disse André. Então o médico prosseguiu. A polícia estava investigando uma série de crimes e chegou até você. Mas você tentou fugir e acabou sendo baleado. Foi assim que, em vez de ir para a cadeia, teve que ir para o hospital. Lembra-se disso? O homem deitado na cama moveu os olhos e uma série de lembranças o atingiram. Um mundo de imagens passaram pela sua mente. De repente sabia quem era, tudo o que tinha feito, mas alguma coisa não fazia sentido. O ferimento foi grave? Perguntou. Já retiramos a bala e você está em recuperação. Mas por que não sinto o meu corpo? É porque lhe dei uma anestesia e você fica paralisado do pescoço para baixo. Ou seja, você está em minhas mãos. As últimas palavras do médico deixaram André em alerta. Apesar do tom calmo do profissional, sentiu que estava em perigo. Mas o que poderia fazer, além de conversar? Ainda estamos no hospital, interpelou. O médico sorriu e respondeu: não, eu tive o cuidado de retirá-lo de lá. Sabe, o povo queria linchá-lo e eu não podia permitir isso, não antes de termos uma longa conversa. E o que o senhor quer saber? Quero saber tudo o que você fez. Você sabe do que é acusado? Disposto a negar toda e qualquer acusação, André disse que não se lembrava e que não havia cometido nenhum crime. Então por que você tentou fugir? Perguntou o doutor Silva. Eu vi os policiais e fiquei assustado, só isso. Pois bem, se você não se lembra, eu vou refrescar a sua memória, disse o médico, e prosseguiu. Há algum tempo, começaram a desaparecer crianças de nossa cidade e de cidades vizinhas. Pais desesperados, polícia sem pistas, enfim todo o sofrimento que você pode imaginar. Até que recentemente o criminoso se descuidou e foi visto quando abusava sexualmente de uma criança, a qual provavelmente mataria e esconderia em seguida. Mas ele não teve tempo. Houve gritos e teve que fugir. A polícia iniciou perseguição, tiros foram disparados e por fim você foi conduzido ao hospital. Está compreendendo a situação? André tentou aparentar calma e insistiu na sua inocência. Não sei de nada, ouvi tiros, vi a polícia correndo na minha direção e então fiquei apavorado e tentei fugir. Naquele momento o rosto do médico ficou duro, parecia de pedra e quando ele falou, sua voz era grave e tinha perdido a jovialidade de antes. O problema é que eu não acredito em você e preciso saber de algumas coisas, como por exemplo onde você escondeu os corpos das crianças. Estão todos no mesmo lugar ou em lugares diferentes? André permaneceu calado. Sabe, André prosseguiu o médico, vou começar perguntando o que aconteceu com o menino José Martinez, de 7 anos, que desapareceu no final do ano passado. Se você me contar, tudo bem. Se não contar eu vou amputar um dedo mínimo do seu pé. Quando for para a cadeia, você nem vai sentir falta dele. Serão tantos anos de prisão, sem ter o que fazer. Apavorado, André gritou. Pelo amor de Deus, eu sou inocente. Por isso mesmo é que não quero lhe impingir nenhum sofrimento, retrucou o médico e prosseguiu, como você está anestesiado não vai sentir nada. Além disso vou agir profissionalmente, com cirurgias perfeitas. Você não vai perder muito sangue, mas de qualquer modo ficará sem um dedo se não me dar uma informação exata. E aí, como ficamos? André não respondeu e então o médico comentou. Então vamos ter que agir.
E sem esperar mais nada, apanhou alguns objetos incluindo uma pequena serra elétrica e se dirigiu aos pés do paciente. Deitado de cabeça para cima, André não podia ver o que estava acontecendo. Apenas percebia que o médico colocava luvas, fazia vários movimentos, apanhava pinças, rolos com gaze. Demorou mais de 20 minutos antes de voltar a se dirigir a ele. André verificava a movimentação, sem conseguir ver em detalhes o que estava ocorrendo. Não sabia o que pensar, mas julgava que tinha de insistir em sua inocência. Quando por fim o médico voltou à sua cabeceira, André sentiu um pavor incontido. O doutor Silva trazia uma pequena bacia e no seu interior estava o dedo todo ensanguentado. O senhor não pode fazer isso. É loucura. Até os criminosos têm direito a um julgamento, sem tortura, com justiça. E você permitiu defesa e justiça para aquelas crianças. Isto foi uma pequena amostra do que vou fazer com você. Admita pelo menos o crime do menino Martinez. Diga onde está o seu corpo ou então, vou tirar o dedo mínimo do outro pé. Apavorado, embora sem sentir nenhuma dor, André começou a transpirar. O suor corria pelo seu rosto, mas imaginava que também o corpo estaria molhado. E então acabou abrindo a boca e contou em detalhes o que havia feito com o menino e onde estava o corpo. Vamos confirmar isso e você vai ter que perdoar a minha ausência, porque preciso dar um telefonema anônimo. Mas antes de sair, o médico aplicou um medicamento no tubo plástico de soro que estava injetado em uma veia no braço de André. Não soube por quanto tempo dormiu. Quando André acordou, o doutor Silva estava novamente ao seu lado. Acordou, não é? Pois saiba que não sei se fico grato ou triste com a sua grande mentira. A polícia procurou e não encontrou corpo nenhum lá onde você indicou. Isto me dará o direito de lhe impingir um castigo. E como você sabe, ainda há o dedinho do pé direito. Vou ter que trabalhar. Sem esperar resposta, e sem dizer mais nada, o médico se dirigiu para o lado dos pés de André, que tentou lutar, mas seus membros não respondiam ao seu desejo. Quando o médico voltou, estava novamente com a pequena bacia nas mãos. No interior, outro dedo ensanguentado. Eu confessei um crime porque foi o único que cometi. Não tenho mais nada a contar. A polícia me encontrar no escuro foi mera coincidência. Além disso, você não pode ficar amputando meus membros. Quando for a julgamento, o júri vai saber que fui torturado para falar e nestas condições não poderei ser condenado. Além disso, não vejo como o senhor vai se safar do seu crime de me sequestrar e me torturar. E que interesse o senhor tem em tudo isso? Você não sabe o que é tortura, disse o médico. Você não imagina o que é ficar esperando o filho voltar da escola e ele nunca mais aparecer. Você não imagina como fica a cabeça de um pai, de uma mãe, quando isto acontece. Não, você não sabe o que é tortura. Agora eu vou cortar a sua mão inteira se você não me disser o que fez com o corpo do menino Tiago, 8 anos, que sequestrou há 3 meses, aqui nesta cidade. Você quer saber o sobrenome do menino? Quer saber o que eu tenho com isso? Sem sentir o corpo, André soube instintivamente que estava tremendo da cabeça aos pés. Agora ele entendera tudo. Lembrava-se de um menino lutando, chorando, gritando, até que apertou sua garganta. Mas não podia se entregar completamente ao médico. Insistiu em que era inocente e que nada sabia sobre esse menino. O médico não esperou mais. Pegou sua pequena serra elétrica e outros objetos. Após algum tempo voltou com uma bandeja, onde havia um dedo indicador. André não sentia nada, mas no fundo sabia que aquele dedo era seu. Agora você não pode mais fazer sinal de positivo com a mão direita e eu fui bonzinho desta vez. Não havia por que amputar a mão inteira se eu posso fazer isso em suaves parcelas. Além disso, não posso tomar atitudes drásticas sem ter certeza que você ainda tem alguma humanidade. O prisioneiro sentiu o terror no mais fundo de sua alma. Agora não sabia mais como agir. Se continuasse negando, teria o corpo cortado, parte por parte. Se contasse que havia estrangulado o menino, não imaginava o que o médico, louco pela perda do filho, poderia fazer.
Como era tudo o que podia fazer, resolveu argumentar e tentar negociar. Se eu der alguma informação sobre seu filho, que garantia terei de que serei entregue à polícia com vida? O meu maior prazer é entregá-lo à polícia, para que, o que sobrar de você, fique apodrecendo na cadeia para o resto da vida. Então vou dar uma notícia que vai deixá-lo feliz. Não matei o seu filho. Eu o sequestrei e o levei para São José. Ele está em um sítio com um amigo. Vou dar o endereço. Quando acordou mais uma vez, sem saber quanto tempo tinha dormido, André soube que sua esperança de que alguém descobrisse o que o médico estava fazendo, estava desfeita. Quando viu a fúria no rosto de Silva, mal acreditou no que passou a ouvir. A esperança de encontrar o meu filho com vida me levou a acreditar em você. Mas ele não estava lá onde você disse. Para mim não resta mais nada além de concretizar o meu plano original. Vou devolvê-lo à polícia, mas antes teremos uma última cirurgia. Lembra-se da pergunta que fiz na primeira vez em que você acordou aqui nesta cama? Perguntei se alguma vez você pensou em se transformar em mulher. Pois é isso que nós vamos fazer. E sabe por quê? Para que você sinta o que é ser violentado em sua intimidade. Você sequestra meninos e meninas e os usa como se fossem mulherzinhas. É isso que você vai ser. Mas não se preocupe que vamos cuidar que você se transforme em uma linda mulher. Com hormônios femininos, silicone, amputação, raspagem de pelos. Você vai ficar linda, mas, ao contrário das crianças, estará viva. O problema será a polícia decidir se você vai para uma cadeia masculina ou feminina. Dizendo isso, o médico apanhou seus instrumentos e se dirigiu para os pés do paciente. André começou a gritar desesperadamente. Pare, pare, eu confesso, eu conto tudo, eu digo onde está o corpo de seu filho. Falo sobre as outras crianças e até entrego o meu parceiro. O médico voltou à cabeceira e desta vez, André contou a verdade, sobre a morte do menino, das outras crianças e onde estavam os corpos. Sabia que seria induzido a dormir novamente e que o médico iria informar, anonimamente, a polícia. Sabia que ao acordar o doutor Silva já teria perdido todas as ilusões deste mundo. Mas o que mais o médico poderia fazer além de matá-lo ou entregá-lo à polícia? Quando retomou a consciência, o assassino viu um homem arrasado à sua frente. Também percebeu que seu corpo não estava mais anestesiado. Conseguia se mexer, ainda que com movimentos simples. Além disso, sentia dores pelo corpo. Mas percebeu que seus braços e pernas estavam presos à cama. Então ouviu a voz vinda de um homem aniquilado. Terminou o tormento das famílias. Cada um vai poder sepultar o corpo de seu filho ou sua filha. Ao menos agora, eles saberão onde seus filhos estão. André sentiu uma ponta de esperança. Então, agora que contei a verdade, o que você vai fazer? Já sofri 3 amputações, só pode me matar ou me entregar à polícia. Desta vez ouviu as palavras que fizeram seu corpo tremer por inteiro. Aí é que você se engana, assassino maldito, você estava anestesiado e eu não fiz amputação alguma, porque dei-lhe o benefício da dúvida. Tudo o que viu foi simulação barata com dedos de borracha e sangue de algum doador. André suspirou aliviado, mas o médico continuou. Agora, com os corpos daquelas crianças encontrados, e sem nenhuma dúvida a seu respeito, nós vamos fazer tudo o que não fizemos, inclusive a parte final, a transmutação de sexo. Esfregando as mãos e com um olhar desvairado, Silva prosseguiu. Depois vou pessoalmente entregá-lo à polícia. Vão me prender também, e podem até me levar para um hospício. Mas por enquanto, como acabou o trabalho, podemos passar ao lazer. Agora, mais descontraidamente, vamos fazer tudo o que não fizemos, desde os dedinhos do pé, até o meio das pernas. Só lhe peço desculpas porque acabou a anestesia.